O Catar é um país árabe, localizado na Ásia Ocidental. Atualmente, é considerado um dos países mais ricos do mundo, tendo à frente da sua economia a exportação de petróleo. Catar é um país do Oriente Médio, pequeno em extensão e grande economicamente. O país árabe, oficialmente chamado de Estado do Catar, corresponde a um emirado, ou seja, é um território administrado pelo membro da classe dominante, o emir. O país localiza-se na Península Arábica, na Ásia continental, correspondendo a uma área de aproximadamente 11.610 km², até o norte do Golfo Pérsico. O Catar faz fronteira com a Arábia Saudita, e é separado por um estreito do Golfo Pérsico, do país Bahrein. O Catar corresponde a uma monarquia absolutista e constitucional, concomitantemente. A dinastia reinante no país encontra-se no poder desde 1825. Em 1871, o país pertencia ao domínio otomano, em razão de questões políticas e militares. Ao perder as batalhas ocorridas na Primeira Guerra Mundial, estabeleceu-se uma desordem no Império Otomano, diminuindo então seu domínio sobre a região do Catar. O país participou da Revolta Árabe contra os otomanos, saindo bem-sucedidos e diminuindo ainda mais o domínio estabelecido pelos otomanos. A família Al-Thani ganhou o direito de governar o Catar, concedido pelo Reino Unido e pelo Império Otomano. Os otomanos, então, renunciaram o direito sobre a região do Catar, e o país passou a ser um protetorado britânico, em 1916. O Catar conquistou sua independência em relação ao Reino Unido em 1971, tornando-se, assim, um Estado soberano. No ano de 2003, foi aprovada a Constituição no país por meio de um referendo, com quase 98% de aprovação. Os partidos políticos são proibidos no Catar, e não há legislatura independente. As eleições parlamentares são uma questão polêmica, visto que ainda não foram estabelecidas no país, sendo adiadas por tempo indeterminado. Nem sempre o Catar foi um país de notoriedade econômica. O país emergiu como potência quando sua economia foi impulsionada pela exploração do petróleo. No ano de 1974, o Qatar Petroleum assumiu o setor. O campo petrolífero mudou todo o cenário do país, sendo hoje considerado um dos mais ricos do mundo. A exportação de petróleo e gás natural correspondem juntos a 50% do produto interno bruto do país. No Catar, as exportações sobressaem-se às importações. Relatórios do Observatório da Complexidade Econômica apontam que o Catar tem uma balança comercial positiva,
com saldo de 30,7 bilhões de dólares. O país exporta, principalmente petróleo, petrolíferos refinados e polímeros de etileno, preferencialmente para a China, Coreia do Sul, Japão e Índia. As importações baseiam-se em aviões, carros, helicópteros e turbinas a gás, vindo especialmente do Reino Unido, França, Alemanha e China. A população do Catar é de aproximadamente 2.743.901 habitantes. Do total, cerca de 75% são estrangeiros, representados especialmente pelos indianos. No país, há também comunidades nepalenses, filipinas, paquistanesas e de outras nacionalidades menos representativas. Cerca de 800 brasileiros vivem atualmente no Catar. A cidade de Doha corresponde à capital do Catar. A cidade foi fundada na década de 1820, na região de Al-Bida, e declarada capital em 1971, quando o país tornou-se uma nação independente. Doha está localizada na parte leste do Catar, limitada pelo Golfo Pérsico. É a cidade mais populosa do país, com aproximadamente 1,5 milhões de habitantes, também composta em sua maioria por estrangeiros. O Catar ganhou o direito de sediar a Copa do Mundo de 2022, torneio mundial de futebol, organizado pela FIFA, Federação Internacional de Futebol. Essa será a primeira vez que um país do Oriente Médio sediará esse torneio. O Catar é um dos países mais poluidores do planeta, devido ao alto volume de emissão de gases poluentes. Conforme dados populacionais do Catar, há cerca de 2 habitantes homens para cada habitante mulher no país. Os turistas que visitam o Catar devem ter atenção aos costumes locais, como evitar usar roupas curtas e demonstrações de afeto. Por estar localizado em uma região de planície árida, basicamente coberta por areia, e pouquíssima vegetação nativa, o Catar é uma região de clima desértico com altíssimas temperaturas, que variam ao longo do ano, entre 14 graus Celsius e 45 graus Celsius. Possui um verão longo que perdura entre os meses de maio e setembro com temperatura média de 38 graus Celsius. As maiores temperaturas, geralmente são marcadas no mês de julho. O Catar tem enormes depósitos de gás natural. O North Field, offshore, é um dos maiores campos de gás do mundo. As reservas de petróleo do país, encontradas tanto em terra quanto no mar,
são modestas para os padrões regionais, mas também significativas.